bom? Beleza? Tudo. Na Fala, paz. seu maluco. Obrigado aí. Da onde que você... Da onde você é, ô Vitor? Eu era de Recife e agora moro aqui em São Paulo, Alphaville. Boa. Recém-chegado há 7 meses. Show. E qual que é o seu negócio? É um... Você deve estar sentindo bastante frio aqui, né? Hã? Você deve Eu tá vim com frio, agora aqui tá valendo frio. Meu negócio é um guia gastronômico com lazer, é um Smart Guide, que eu chamo, que é, vamos dizer, muito parecido com o iFood, mas não é. Tá, desenvolve mais. Você chamou de Smart Guide. É. Por que Smart? Vamos lá. Você conhece Recife? Conheço. Pronto. Fui lá em Olinda. Em Olinda. Um exemplo, se tu for um exemplo no bairro de Boa Viagem, que é um bairro mais elite lá e tal, e tu quer ir num restaurante, como é que tu seleciona um restaurante? Eu vou no TripAdvisor hoje. TripAdvisor. Pronto. É algo muito parecido com o TripAdvisor, sendo que com uma perspectiva de outros negócios também. Por exemplo, eu quero ir num shopping, eu quero ir num shopping mais próximo, eu quero ir num restaurante bom, eu quero uma hamburgueria, eu quero ir num parque, eu quero ir em qualquer lugar onde tenha entretenimento, naquela região. Por isso que eu chamo de um guia, um Smart Guide. Numa linha de um guia turístico, né? Isso. Porque, por exemplo, o que acontece? Qual é a solução também? Você chegou lá, ou uma pessoa que veio para São Paulo, ela chega aqui, ela vai, eu quero ir num restaurante comer uma pizzaria, eu quero ir para uma pizzaria. Ela vai no Instagram, ela vai no Google, ela vai no TripAdvisor, ela vai pesquisar ou perguntar a alguém. Aí ela vê um vídeo, aquele vídeo chamando a atenção, ela vai ver 80 km de distância. Só o Uber que ela vai pegar daqui, do ponto dela, até onde ela vai gastar uma torre de dinheiro, de ir e de volta. Então, qual é a solução? É através da tua localização, tu vai ativar a tua localização, ele vai selecionar os melhores restaurantes, os mais bem avaliados, dependendo. Eu criei uma categoria lá chamada Lux Premium, que o nome é Lux, inclusive. Lux Premium, que é onde vai estar lá os mais bem avaliados de acordo com sua localização. Então, imagina que eu estou aqui agora em Alphaville, certo? E eu abro aqui e coloco minha localização, ele vai me mostrar os mais bem avaliados durante os últimos 30 dias. Não é para sempre. Não é quem tem mais avaliação, é quem segue mais bem avaliado durante os 30 dias. Aí eu quero, por exemplo, eu tenho um filho. Eu quero ir para um lugar onde o meu filho tem um parquinho. Pô, você vai no restaurante, não quer dar o celular. Eu não quero dar o celular ao meu filho, eu quero que ele tenha um parquinho. Aí eu vou lá e coloco o filtro, parquinho. Aí, um exemplo, eu entro num restaurante e vai dizendo, tem para quem é alérgico a tal coisa, quem área pet, aceita pet, tem no perfil do restaurante vai aparecer as promoções do dia ou da semana, se tem música ao vivo, se não tem. Então, Como que você mantém esses dados atualizados e de onde vêm esses dados? hoje ele não é uma startup que está ativa ainda, então por isso que eu vim com algumas dúvidas para fazer o lançamento dela, para entender se o meu pensamento ele está com a sua experiência, se o meu pensamento ele está bem alinhado quanto a isso. Então hoje eu estou com 0 dados, não tenho nenhum usuário ainda. Então no projeto eu ainda vou ver quando que eu vou lançar, meu projeto é para lançar agora em agosto, minha perspectiva. Então eu vim com essas dúvidas realmente para entender se o meu pensamento ele está seguindo adiante. Minha primeira pergunta que eu separei foi como eu não tenho um capital legal para poder estar investindo alto e poder massificar de uma vez, eu pensei o seguinte, eu fiz, será que eu começo nos interiores? Como assim os interiores? Interiores grandes, vou chamar. Não sei se Sorocaba é considerado aqui o interior, mas Sorocaba é uma cidade grande. Alphaville é uma cidade grande, não sei se é considerado interior, mas Barueri é uma cidade grande, onde eu já consigo atingir um bom número de pessoas. Então, como eu moro aqui, atualmente, eu pensei em lançar aqui em Alphaville, certo? Principalmente que é uma cidade onde chega muita gente para almoçar o tempo todo. Um exemplo, finais de semana, eventos aqui, a cidade é lotada de pessoas para almoçar, para jantar, para dormir, enfim. É uma cidade um pouco, não sei se é a palavra turística, mas É turismo de negócio aqui. o turismo de negócio, o food service, ele é muito forte. Cafeteria.
Então, na Lox, eu não tenho isso só de restaurante, é cafeteria, é sushi, é hamburgueria, é pizzaria. Já respondendo essa sua pergunta, se começar pelos interiores grandes é um bom caminho. Na prática, você tem um problema que ele é geográfico, mas ele é um pouco invertido. Diferente de um iFood, diferente de um Uber e tal. Por quê? Se você for olhar ali o iFood, a demanda principal, ela mora na cidade e a oferta também. Então é como se o cliente e a oferta já estão no mesmo lugar. Sim. Então qualquer tipo de mídia que você faça é muito eficiente. Sim. Você poderia fazer um rádio, TV, internet, qualquer coisa com mídia local ali focado naquela geografia que vai dar certo. Por quê? Ou você atinge o restaurante ou você atinge o cliente e de certa forma sua marca está se tornando conhecida. Agora, qual que é o BO quando você trata de turismo? Que é o caso que você mencionou no Use Case. Você não sabe de onde o turista vem. Esse turista que está vindo para Alphaville está vindo de onde? Está vindo de Recife, está vindo de Brasília, está vindo do Rio de Janeiro, está vindo de Campinas, está vindo de Sorocaba, está vindo de N lugares. Então você não consegue antecipar ali a geografia desse cara. Uhum. E daí o que acontece? Daí tudo que te resta é fazer uma propaganda no ponto de destino. Sim. Que daí é como se a pessoa chega em Alphaville e fala assim, você quer saber as melhores opções de entretenimento e turismo em Alphaville, baixa o Lox. Só que o que acontece? Tem uma coisa muito perversa aqui, que imagina que o cara vem para Alphaville, aceita o seu chamado para baixar um aplicativo e baixa. Ele só vai usar em Alphaville. Isso. Você começou em Alfa, por exemplo. Uhum. Daí aí ele vai para Cuiabá. Putz, ainda não tem Lox. Putz. Daí vai para Sorocaba. Putz, não tem ainda. Vai desinstalar. Daí seu aplicativo ele tem uma utilidade muito temporária. Você só vai ser útil para essa viagem que ele está fazendo para Alphaville nessa jornada de tempo. E eu estou enfatizando esse começo porque no fim tudo está resolvido. Né? Se você tivesse em todas as cidades do Brasil, se você tivesse densidade, você não teria um problema. Mas e para você chegar lá? Exato. E então é um tipo de marketing muito mais complexo, porque você tem que convencer o cara a baixar um aplicativo numa jornada que é temporária. Eu já fiz várias viagens de turismo, assim, onde eu já vi aplicativos tentando falar, baixa aí. Não vou baixar. Não vou baixar. Vou baixar para resolver uma viagem em Gramado, uma viagem, sei lá, no lugar tal. Eu tenho, desculpa interromper, eu tenho Claro. eu tenho outra estratégia que eu pensei nesse ponto. Eu fiz, caramba, ninguém vai vir para cá, passar 2 dias, baixar meu aplicativo e manter no celular. Beleza. Qual é o outro ponto? Eu pensei no seguinte, eu fiz, eu vou categorizar os 100 primeiros restaurantes em Alphaville, ou a cidade que eu escolher, mas acredito que seja aqui, categorizar, e eu vou dar um CRM totalmente gratuito para ela, porque eu preciso captar leads, eu preciso do user. E como é que eu fiz isso? Eu estou pensando, eu já criei na verdade games, gamificação, CRM, bonificação, cashback, eu já criei uma linha para o que eu preciso ser mais vantajoso inicialmente, na minha percepção, para o dono do local do que para o user final. O user final não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Mas esses jogos, essas coisas, elas ficam onde? No aplicativo do cliente? Vou te mostrar como é que funciona mais ou menos. Vamos lá. Imagina que eu cheguei num restaurante, certo? Cheguei lá, em um restaurante, em qualquer lugar, cafeteria, vou falar um restaurante qualquer. Cheguei no restaurante, estou lá, aí para tirar a ociosidade do pedido, vai ter um QR Code lá disponível para ele fazer jogos, avaliação gratuita para o dono do restaurante. Se o cara fizer a avaliação, ele ganha uma bola de sorvete ou alguma coisa seja vantagem para o dono do restaurante e usa. Mas ele não vai baixar, ele só vai se cadastrar. Usa lá. Tá. Entendeu? Ele só vai se cadastrar. Porque eu não queria lançar, de fato, o aplicativo para ser baixado se não tiver user e se não tiver ninguém ainda. Não vou baixar para as pessoas só baixarem. Eu preciso, na minha concepção, no meu pensamento, eu preciso ter pelo menos vários lugares onde aquela demanda, o dono do restaurante consiga fazer um cashback, o dono do restaurante consiga atender as pessoas que estão naquela região. O meu primeiro ponto não é trazer as pessoas de fora para usar em Alphaville, e sim as pessoas que já moram aqui em Alphaville e nas próximas cidades, para que elas usem naquele local
para ter muita gente baixada para depois eu ir para outras cidades. Tá, tem um ponto aí que... Não sei se deu para entender. Entendi, Vitor, mas assim, tem algumas confusões de modelo de negócio que eu tomaria cuidado. Quando você falou, por exemplo, de agregar valor para o restaurante através de fazer avaliação de jogo, você poderia até entrar numa linha de cardápio eletrônico. Tem cardápio digital. Então, assim, você está agregando valor para o restaurante e para o cliente do restaurante, e isso por si só é um business. Isso por si só é um business. Isso. Tem restaurante comprando essa solução e tal. Daí você fala assim, não, mas eu vou dar isso gratuitamente, porque o meu interesse é que ele esteja dentro do game, porque eu quero ser um guia. Isso. Só que o ponto é que para o guia ser relevante, você vai precisar de muita densidade de dado, muita escala. Isso. E você está anos-luz do TripAdvisor, que já mapeou todos os restaurantes que existem e que já tem um monte de informação. Você falou, por exemplo, se tem playground, se tem o ticket do restaurante, tem ultra detalhado os restaurantes. E lá também tem entretenimento. Você falou parque, lá também tem parque, lá tem... Ele é para turismo, né, de certa forma. Qual que é o ponto? Você conseguiria entrar nos restaurantes através da estratégia do cardápio eletrônico, jogo e tudo mais? Poderia, mas não vai entrar em todos. Sim. Você vai entrar em 10%, 20%, mesmo gratuitamente. E os que não entrarem nesse modelo, eles não participam do seu guide? Do seu guia? Você entendeu que daí você já criou um problema que é restaurantes bons da cidade que não toparem a sua ferramenta de avaliação, de jogo, de cardápio eletrônico, elas estão fora do jogo? Elas são invisíveis para o sistema? E daí é como se você criou um conflito de interesse entre os dois negócios, o gratuito e o pago, porque o cliente ele quer o melhor restaurante. Sim. Ele não tem culpa de você não ter conseguido convencer o cara a colocar um cardápio eletrônico seu. E esses caras já têm muitas soluções, muitos deles já têm soluções funcionando. Você vai falar, mas é de graça. Assim, cara, mas está funcionando. Ele está pagando R$100, R$200. Para ele ir de 200 para zero é irrisório. É irrelevante, está funcionando. E ele vai desconfiar de ti e falar assim, tá, beleza, o seu é de graça, até quando? 1 ano. Então, não é de graça para sempre. Já diminuiu o apelo. Outra coisa, mesmo se você falasse que é de graça para sempre, ele ia olhar para ti e falar assim, até quando que esse cara vai durar? Até quando que essa startup vai durar sem cobrar receita disso? Então, o cuidado dificilmente você vai conseguir mapear os restaurantes nível Brasil em uma escala razoável, colocando um benefício gratuito que seja como fator de convencimento. Bem difícil. Mas a provocação maior que eu tenho para ti, Vitor, de fato mesmo, eu não estou vendo diferença de valor agregado para o usuário do TripAdvisor. Eu já estive em várias situações de turismo onde eu precisava, você citou geográfico, o TripAdvisor é geográfico. Eu consigo falar assim, cara, aqui onde eu estou, eu posso ordenar por preço, pelos melhores, eu posso ordenar por distância. E você pode filtrar. Eu quero, por distância, eu quero só japonês. Isso. Eu quero XYZ, quero que tenha playground para criança. Tudo isso você já consegue fazer, só que os caras têm a vantagem de serem globais. Então eu tenho um aplicativo só que resolve uma viagem aqui no Brasil, para o interior, para Bahia, para Paris ou qualquer outro lugar do mundo. Eles já criaram uma marca muito forte. Eles foram muito sábios ali em criar aqueles selos restaurante TripAdvisor, hotel TripAdvisor. É um dos pontos também que eu ia pensar depois. Eles usam o próprio estabelecimento para reforçar a marca do TripAdvisor. Isso. Então muitos estabelecimentos fazem propaganda para eles. Isso, 5 estrelas. Porque um retroalimenta o outro. Eu não consegui de verdade enxergar por que eu baixaria ou usaria um aplicativo que faz a mesma coisa que o TripAdvisor. Eu não consegui ver lógica. Assim, eu já conversei com algumas pessoas, obviamente, de mundos diferentes. Eu, particularmente, nunca tive o TripAdvisor, apesar de viajar bastante. Então, eu acredito que existem alguns públicos muito abertos ainda, certo? Às vezes o TripAdvisor dá acesso a restaurantes só de categoria A. Não é. Categoria... São todas as categorias. Tendo mais fuleira ao melhor. Todos.
o objetivo deles é mapear tudo e deixar os usuários dizerem o que é bom ou não. O que é bom ou não. Não é papel deles excluir ninguém. O TripAdvisor não está lá para julgar ninguém, falar se é bom ou se é ruim. Não, quem diz são os usuários. Não, exato. Se o usuário vai lá e malha o restaurante e fala que ele é ruim, tá nem aí. Se ele vai lá e fala que é bom, tá nem aí também. Ele é uma plataforma, né? É. Então, Mas um cuidado aqui que eu queria trazer, o fato de você não usar o TripAdvisor não significa que eu sou referência. Que você é referência. É o contrário, você é uma anti-referência. Porque a pessoa que quer resolver o problema de gastronomia, por exemplo, entretenimento, ela já resolveu. É o meu caso. Eu queria resolver esse problema, falar quais são as referências. E eu estou batendo mais no TripAdvisor, mas existem outras plataformas menos relevantes, menos importantes, mas que eu também já usei, que ajudam para turismo. Né? Tem o Get Your Guide, por exemplo, que tem nível Brasil, um monte de lugar mapeado, nível mundo, quer dizer. Então, eu tomaria cuidado, porque o fato da pessoa que você conversou e iterou não ter resolvido o problema, não significa que não exista a solução. Significa que a dor daquele problema para aquela pessoa era tão irrelevante que ela não foi atrás. Sim. Porque se a pessoa curte gastronomia, não tem como ela não usar o TripAdvisor, por exemplo, como referência. Sim. É a mesma coisa de um cara que curte vinho, não usar o Vivino. Sim. Vá usar, porque é a referência para quem curte aquele assunto. Então eu questiono muito o seu modelo de negócio. Quando você foi na linha de servir o restaurante na linha do cardápio eletrônico, na linha de uns joguinhos ali que a criança possa entreter as crianças, ou em outras, cardápio eletrônico e tal, acho que você vai para uma linha onde você está realmente agregando um valor que o restaurante precisa e as pessoas precisam, e nem todo restaurante tem ainda. Tem um espaço aí. Então, a minha ideia, porque não faz sentido nenhum eu lançar um aplicativo onde não vai ter nenhum usuário, né, atualmente, a minha ideia era oferecer esse serviço, certo? E em média, um ano, quando chegasse um ano e tivesse pelo menos, vou falar aqui de Alphaville, e tivesse pelo menos 100 restaurantes cadastrados, eu ia fazer o lançamento do aplicativo baixado para o usuário. Até lá, eu só queria captação de leads para fazer sentido o dono do restaurante ter, para ele ter, não o contato, não sei se faria sentido ter o contato do cliente, mas ele ter o cashback ali embutido, totalmente gratuito, ele ia pagar uma mensalidade só depois de um ano, para os 100 primeiros. Só depois de um ano a mensalidade de 49 ou 79, dependendo, se ele fosse premium, que ele ia ter o cardápio digital. Eu ia oferecer, primeiramente, o serviço para captar o número máximo de pessoas com acesso com o login do Google, né, que é muito, muito simples e rápido, para depois que todo mundo tivesse criado a conta, eu tivesse pelo menos uns 50 mil usuários, eu lançaria o aplicativo aberto como guia, tá entendendo? Eu não pensei em lançar o guia primeiro e depois o serviço para restaurante. Eu estou pensando em lançar o serviço para restaurante, um site para o restaurante no caso, e depois criar o guia, porque eu vou ter todos os usuários já baixados. Então qual é o ponto que eu estou querendo fazer? Por exemplo... E qual que é o maior valor agregado para o restaurante? Por que o restaurante usaria a sua plataforma? Porque ele traria retenção dos clientes. Através de que ferramentas? Através do cashback, através da gamificação, através de presentes, através de... Assim, no que eu pensei até o máximo foi isso. Quando você fala em ajudar o restaurante na fidelização do cliente, né, como uma espécie de CRM, enquanto business faz todo sentido. O que eu acho que está descolado, e na minha visão está descolado por uma distância muito grande, é você dar essa virada para um guia, onde as pessoas vão te usar como referência. Isso, porque para isso acontecer, você teria que ter uma densidade de restaurante muito grande cadastrada em vários lugares. E cada praça que você for, imagina que se você for com frente comercial para convencer o restaurante, imagina que o trabalho de cada cidade para você conquistar. O que eu estou querendo dizer na prática é assim, primeiro que o TripAdvisor já venceu esse game. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o TripAdvisor já venceu esse game. Você confrontar alguém que já venceu o jogo de modo bootstrap, orgânico e tal, é inviável. Inviável.
Agora, se você falar, não, meu objetivo é ajudar um restaurante a fidelizar mais o cliente, eu quero agregar valor nessa relação cliente e restaurante, aí faz sentido, tem muito espaço para isso. Tem muito espaço. Agora, você virar referência para os usuários, para eles acharem restaurante, tem um salto quântico que na minha cabeça é impossível de acontecer. É impossível. Porque mesmo se você falasse assim, Juliano, eu vou dar de graça para toda a vida do cara a ferramenta que o cara roda no restaurante, nem todo restaurante vai querer. Porque ele não vai, primeiramente ele não vai valorizar e o negócio tem que ser sustentável. Não, mas nem todo restaurante vai querer, porque não existe solução B2B que seja soberana, não existe. Né? Não existe um RP que venceu o jogo e todos os restaurantes têm, não existe um PDV que venceu, não existe. O mercado B2B ele é pulverizado. Restaurante hoje tem pelo menos 10, 20 PDVs, você precisaria somar 20 PDV para chegar em 50% do mercado. Então é muito pulverizado. Então, qualquer solução que você proponha, mesmo se fosse de graça, mesmo que fosse absurdamente valor agregado, você não vai conseguir ser soberano e fazer todo mundo estar dentro. E daí você conseguiu entender que só por isso você já passa a mapear o mercado de modo parcial. O TripAdvisor tem todo mundo, você vai ter os 20% que toparam ser seu cliente. Então você não tem, você está em pé de desigualdade absurda, tanto por ter chegado atrasado, como por não ter o capital que o TripAdvisor teve para crescer, como você não vai conseguir mapear todo mundo. Assim, tem tanto problema que eu diria que é um problema impossível de ser resolvido. Impossível. Agora, o lado B2B tem N oportunidades que você pode explorar aí. N. Porque os restaurantes precisam de ajuda para tudo que você falou aí, cashback, para fidelidade, CRM. Pô, nenhum restaurante dá para... Você já viu um restaurante te mandar feliz aniversário? Não, difícil demais. Não tem. Porque ele não tem meu número, ele não sabe onde eu estou, onde eu moro, o que é que eu... Mas não tem porque não quer. Por falta de esforço, porque naquele QR Code ele poderia te pedir dados ali. Então, é até um ponto para ajudar o dono do restaurante. O que eu criei no dashboard do dono do local, não vou falar restaurante, vou falar local porque é sorveteria, qualquer food service, né? O dono do local ele vai ter lá a opção dele colocar o nome dos garçons, se ele quiser, por exemplo. Se ele quiser saber qual garçom está melhor sendo avaliado, tipo, fui mal atendido por garçom X, o restaurante por todo tem que ser culpado, entendeu? Então eu fui lá, fiz a avaliação, ganhei uma bola de sorvete. Então eu fui lá e botei qual o nome do garçom lá, sei lá, Aurélio. Eu botei lá Aurélio, nota 3. Então o dono do restaurante, dono do local, ele vai ficar de olho porque o atendimento dele não está tão bom, não está bem avaliado. Então, é uma dor que você está resolvendo. Assim, o restaurante possui muitas dores. Exato. Mas eu só estou questionando a dor inicial que você trouxe, o cliente, o usuário. Que eu pensei em fazer o inverso. Então, mas a pessoa física que quer achar um bom restaurante não tem um problema hoje. Não tem um problema. Não tem. Se você está tentando resolver esse problema, é um problema que já foi resolvido. Então, eu vou te mostrar um negócio aqui rapidão. Ó, tem um negócio que eu queria falar sobre jogos já vencidos, assim. Tem uma tabela lá nos Estados Unidos assim, que mostra assim, os maiores fundos do mundo. Imagina que aqui é o fundo 1, aqui é o fundo 2, aqui é o fundo 3, e aí vai até o fundo 10. Os 10 maiores fundos, na verdade, do mundo. Daí você vai olhar o Airbnb, ele é investido pelo primeiro, ele é investido pelo segundo aqui, é investido pelo terceiro, é investido pelo sétimo, pelo sexto, pelo décimo. O que acontece? O Airbnb ele tem dentre o top 10 do mundo, 7 são investidores dele. Investem no Airbnb. Agora eu te pergunto, qual é a chance de você criar um Airbnb e vencer o jogo? Se você está lutando contra 7 fundos de investimento, os maiores do mundo, qual é a chance? Se alguém chega com uma tese falando assim, Juliano, eu vou criar um Airbnb, qual que é a chance do cara? É zero. Eu vou te falar que é negativa a chance. É negativa. Porque sai um prejuízo, é negativo. É negativo. Assim. Não tem como jogar esse jogo, porque esse jogo já tem um dono. Se você for olhar o próprio mercado da Uber, esses mercados B2C, eles têm característica monopolista. Não existem várias Ubers.
Olha quantos saíram do mercado. Que a Bify quebrou e saiu, a EasyTaxi saiu, quebrou, um monte de caras, assim, sobrou pouca gente no mercado. Sobrou quem? Sobrou a 99, sobrou, que é global, a Uber, que é global, e as cidades do interior, onde não tem Uber e não tem a 99, aí começou a surgir os aplicativozinhos de cidade. InDrive. Mas eles estão... A InDrive é uma terceira. Então, tem 3 empresas aí. Mas assim, se você for olhar, 80% está na mão da 99, 80-20 está na mão da 99 e Uber. Tá? Então, é um mercado monopolista. iFood. Já veio gente, saiu gente, o Aikifome, e a Rappi já tentou, a Rappi tentou e se tornou irrelevante, a Uber Eats saiu do Brasil. Por quê? É um mercado monopolista. O B2C tem essa característica. Então, se você me falasse, vou abrir um Airbnb, eu ia falar, boa sorte que vai dar tudo errado. Assim, na verdade, não adianta nem desejar sorte. Assim, sinto muito, falaria. Por quê? Vai dar errado. Então, quando você fala em criar uma solução que em uma das pontas vai competir com o TripAdvisor, sinto muito. O TripAdvisor é investido por grandes fundos do mundo, tem dinheiro infinito, já é global, já virou referência, já é sinônimo de categoria. Tanto que os restaurantes colocam lá a plaquinha do TripAdvisor. Então já é um jogo perdido já. Eu jamais iria nessa direção. Agora, se você falar assim, cara, eu quero atender os restaurantes e a resolver essa relação de fidelidade que existe, ou na verdade a falta de fidelidade que existe entre os restaurantes e os clientes, cara, tem centenas de oportunidades aí. Centenas. Você poderia... fazer um cartãozinho de fidelidade, o cara vai X vezes e ele ganha alguma coisa. Você poderia dar cashback, devolvendo em dinheiro. Você poderia ajudar as pessoas a dividir conta, que é uma porcaria isso. Você poderia tentar embutir isso no QR Code. Quer dividir a conta, daí o cara lê ali. Então, assim, tem N coisas que você pode agregar de valor para a relação restaurante-cliente, mas não é se tornando um guia para eles. E eu tenho convicção do que eu estou falando, viu? Tem coisa que eu vou na linha de uma hipótese, assim, cara, eu acho, mas isso aqui é cristalino para mim. Chance zero. Porque o business do B2C, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é tão complexo, que poucos fundos no Brasil aceitam investir no B2C. Assim, o gringo é B2C, o iFood é B2C, então eu sei o que eu estou falando. Imagina de cada 100 fundos brasileiros, você bate na porta dele, mostra uma tese igual a do gringo, fala assim, cara, por melhor que seja a tese do gringo, tô fora. Porque B2C é um jogo de alto capital e é um jogo de tudo ou nada. Assim, ou você vira o Airbnb ou não vira nada. Não vira nada. Ou você vira o gringo ou não vira nada. Então não tem aquele meio de caminho. Já a empresa B2B não, é um mercado pulverizado. Quantos RPs tem no Brasil? Tem milhares de RPs. Tem RP bom para semijoia, tem RP bom para agro, e tem uns super nichados. Deve ter o RP bom para quem produz gado, RP bom para quem produz galinha. Então, assim, é muito nichado. Então tem espaço para todo mundo. CRM é super pulverizado, tem CRM bom para imobiliária, CRM bom para restaurante, tem CRM bom para ótica, né, que até já passou por aqui. Então tem espaço para bastante gente. Agora no B2C não tem. O B2C ele é um mercado para poucos e com muito dinheiro. Muito dinheiro. E uma coisa que conta no B2C, algumas coisas contam. Pioneirismo conta. De novo, o Airbnb ele abriu um mercado. Agora vai criar um Airbnb depois. Não tem mais espaço, o cara já ocupou. Então, um exemplo, se o Quinto Andar quisesse ser um Airbnb, ele não conseguiria, não? Aí você está falando de outra coisa, porque aí você está falando já de dois gigantes, briga de dois gigantes. Tá. Mas por que isso tende a não acontecer? Porque cada um deles é focado. O Airbnb poderia competir com o Quinto Andar. Por que ele não compete? Aí é questão de foco, de posicionamento. O Airbnb, o curta temporada versus longa, traz usuários em momentos da jornada diferente. Eu, Juliano, estou visitando um país ou uma cidade, eu quero hospedagem lá. Então, o meu momento da jornada estou querendo uma hospedagem. Que é bem diferente do momento da jornada, que estou querendo trocar de casa. Entendi.
Eu, por exemplo, vivo muito mais a jornada do Airbnb do que a do Quinta Andar. Por quê? Eu viajo com, sei lá, X vezes no ano e quantas vezes eu mudo de casa? Mudo de casa. As viagens são muito mais frequentes do que a troca de casa. São momentos de jornada diferentes. Então, eu arriscaria dizer que se um se aventurasse a entrar no mercado do outro, eles se tornariam confusos e menos eficientes do que eles são hoje. Daria mais espaço ao outro. Faria mais sentido eles fazerem parte de um conglomerado com duas marcas. Então, eles poderiam ter o mesmo dono. Poderia ter lá, que é o caso, por exemplo, do próprio iFood. Assim, dar um exemplo aqui, a Prozos, que hoje é dona do iFood... Da OLX também, né? Ela é dona da LX, ela é dona da Decolar. Mas Decolar é uma coisa, iFood é outra. E o OLX é outra. E o OLX é outra. E você vê que o iFood começou a fazer umas campanhas para empurrar viagem. Então, tudo bem, ele está tentando aproveitar uma base para jogar para outra e vice-versa. Fazer cross comercial. Mas um business é um business, outro business é outro. Imagina o iFood agora vende viagem e mata a marca Decolar. O iFood não é referência em viagem para ninguém. Se você pensar em viajar, você não vai, vou entrar no iFood. Se você pensar em viajar, está mais próximo de você pensar no Decolar do que no iFood. Então, as marcas, elas têm um posicionamento claro na cabeça das pessoas. Por que a Uber não se deu tão bem no mercado de comida? Porque as pessoas associam Uber com mobilidade, não com comida. Por mais que ele tivesse uma base grande de restaurante... E dinheiro para gastar. E dinheiro para gastar. Não abraçaram. Tanto que isso aqui me traz para um assunto que é o seguinte, que tem a ver com posicionamento de marca. Quando a gente estava criando o Gringo, um dos motivos da gente criar uma marca que não tivesse nada a ver com carro, que não fosse tangível em uma das ofertas do carro, é exatamente a gente não criar um vício na cabeça da pessoa do que o Gringo é. Porque imagina, Localiza, no próprio nome da empresa já tem locação. Creditas, no próprio nome já tem crédito. Porto Seguro, no próprio nome tem seguro. Então você entende que a própria empresa, na marca dela, já se reduziu a uma oferta. Então, quando você pensa, a Porto Seguro vende consórcio também. Mas as pessoas associam ela majoritariamente a seguro. Seguro de carro. A Localiza vende carro, mas as pessoas associam a Localiza majoritariamente à locação de carro. Então, é muito difícil. E até uma coisa que fica no campo da hipótese isso, eu acredito que até uma coisa que dificultou a vida do Google em criar uma rede social é porque, para as pessoas, o Google é um buscador, não é uma rede social. Para as pessoas, a rede social era o Facebook na época. Então, assim, as pessoas elas são reducionistas. Elas pensam em uma marca e colocam numa caixinha. Então, é muito melhor o Quinta Andar ficar na caixinha locação de imóveis, compra e venda de imóveis de locação, e o Airbnb ficar na caixinha de imóveis de temporada. Um braço. Do que você fazer o cliente entender que as duas coisas são a mesma coisa. É a mesma coisa da Coca-Cola querer vender água com a marca Coca-Cola. Já fica desconfiado. Sim, Coca-Cola é Coca-Cola, água é água, entendeu? Então, e a Coca é dona de empresas de água. Cristal, não sei o quê. Então, o uso de marcas para transmitir um recado claro é muito importante. Entendeu? Voltando no business, dado isso que eu falei, esquece o B2C. Se você falar de novo no B2C, eu vou te dar um amarelo. Amarelo. Aqui. Tá proibido de falar. No B2B, como que você vê que você vai poder agregar valor pro restaurante? Quais são as suas maiores hipóteses? Então, eu pensei em englobar... Eu sou um dono de restaurante, me convence. Pronto. Inclusive, é o... Eu sou, é o poke, né? É o poke, eu já pedi algumas vezes. É Let's Poke, Let's Poke. Pronto. Hoje, como é a forma que tu consegue trazer informação sobre pratos novos, lançamento, desconto, ofertas para um cliente teu, principalmente que mora na região? É o de Alphaville? Tem um em Alfa aqui. Pronto. Tá, como... Sem ser pela rede social. Tá, porque, desculpa interromper, rede social, principalmente, acho que restaurantes, essas coisas, as pessoas não seguem muito. Eu adoro a Subway, mas eu não sigo a Subway e nem sigo a Coca-Cola, e nem sigo a marca de sapato que eu tô, e nem sigo muitas coisas, né? Então, como é que hoje tu consegue, principalmente na região, né? Porque tu não vai entregar
para outro local, aquela tua própria, um exemplo, a tua loja de Alphaville não vai entregar em outra cidade. Como é que tu consegue trazer essa proximidade para o cliente? Então, eu vou te falar, é um problema. Tem uma oportunidade aí mesmo. O que acontece? Muitos restaurantes acabam não tendo contato do cliente por dois motivos. O físico, ela não cria a oportunidade de pegar esse dado. Isso. E no digital, muito da venda é via marketplace, e ele não fornece os dados. Isso. Então, assim, toda venda que é feita pelo iFood, a gente não sabe quem é a pessoa. Não chega é o fulano com tantos anos em tal lugar e tal, tudo mais. Você pode até fazer uma engenharia sofisticada ali para inferir algumas coisas, mas poucas. Você sabe onde o cara mora, você pode mapear ali a frequência com que ele compra, mas você não sabe quem é a pessoa, o CPF. Não tem ideia. Talvez dê para enriquecer dado, né? Você pega aquele endereço e tenta achar em algum lugar quem mora naquela casa. Talvez dê para fazer por aí, mas não tem. Uhum. E de outro lado, quem vai no estabelecimento, tipicamente, não tem cadastro, não tem interação nenhuma. Então, se você conseguir dar visibilidade, aí tem um mentorado meu que está trabalhando nessa linha, que ele usa a estrutura de Wi-Fi e ele dá incentivos, né? O restaurante dá incentivos para a pessoa se conectar na rede. E a partir daí ele consegue chegar num monte de dados da pessoa. Mas, de fato, a maior parte dos restaurantes não tem. Exato. Nada que ajude. Um dos pontos que eu ia trazer era a captação, né, para o dono do local, como eu falei. Captação de clientes? Captação do lead ali, para ele ter na base de dados, principalmente nas pessoas que moram na região ali. Como que você faria essa captação? Através do QR Code, ela ia sentar lá e se ela fizesse a avaliação, ela ganharia uma bola de sorvete, ou ela ganharia um suco, ela precisa ganhar, na minha concepção, ela precisa ganhar alguma coisa, senão ela não vai avaliar. Tá. Né? Porque ela não vai perder o tempo. Ela vai ter uma gamificação também. Eu criei 30 jogos para você jogar individual ou compartilhado com alguém. Por exemplo, tá aí você na mesa e tem um jogo da velha e tal, para tirar a ociosidade de espera do prato. Uhum. Não é auto-service, né? Não é tipo Subway ou até o Poke, que é feito na hora, né? Então, eu trouxe essa solução, a pessoa só precisa fazer um login através do Google, que hoje antigamente as pessoas não gostavam de fazer esse login, hoje em dia é muito fácil. Você já testou essa solução? 100% não. Em nenhum restaurante ainda. Por que você fez 30 jogos antes de testar um? Porque eu queria saber os 30 jogos para saber exatamente se ia valer a pena ter os 30 ou menos. Para tirar. Mas não é assim que uma startup pensa. Uhum. Você cria 30 negócios sem saber se um funciona? Um jogo, no caso? O jogo ele funciona em si, mas eu não testei ninguém ainda jogando. Mas nesse contexto, eu vou te dar uns contextos que eventualmente não funcione jogo no Brasil, tá? Vou dar na China é muito normal os super apps lá, que é o WeChat e o Alipay, plugar jogo, e o chinês é pirado em jogo e ficar usando qualquer microespaço ali para jogar e tal. A Rappi tentou fazer isso no Brasil, dei nada isso. A Rappi, ela plugou o jogo dentro da plataforma, do tipo assim, o cara tá esperando a comida e fica jogando. Na China acontece isso. Então a Rappi, ela não tirou do nada assim, a hipótese, ela se baseou num comportamento que existe em outros países, mas no Brasil não funcionou. Então, um cuidado eu não sei se o brasileiro tá tão preocupado em ocupar a ociosidade com o jogo. E aí eu vou te dizer aonde o brasileiro ocupa a ociosidade dele, rede social. O brasileiro se eu não me engano, o segundo povo que mais gasta as horas por dia em rede social. Dopamina. Então, o ponto, jogo é dopamina também, mas o brasileiro escolheu outra. Você está indo para a dopamina errada. O brasileiro, na média, se ele está num restaurante esperando, assim, tá lá scrollando no restaurante, ele está scrollando na rede social. Abrindo o WhatsApp, então. O que eu já vi de interação, eu já estive em restaurantes que tinham jogos na mesa, assim, em tablet e tal, tudo mais. Quem eu vi para isso é criança. Isso. Criança eu já vi
ir para essa direção. Agora, adulto é muito difícil. O meu pensamento foi tirar a direção, como eu tenho um filho de 3 anos, o meu pensamento foi tirar a direção de necessidade de 2 adultos conversarem, precisar botar uma tela no celular. Hoje você vai... Aí você tira a tela do celular e bota a tela do tablet. Então, mas seria um jogo interativo entre todos, entendeu? Por exemplo, você e sua esposa e uma filha sua, ou as suas 2 filhas, você e sua esposa e sua filha jogando. Aí, ao invés de você tirar uma pessoa da tela, você bota todo mundo. É. Não parece meio Óbvio. contramão? Eu pensei mais na interatividade. As pessoas vão no restaurante para ficar na tela ou para curtir o ambiente, conversar, trocar ideia e tal, tudo mais? Então, a primeira opção é elas mesmas conversarem e não precisar de celular nenhum. Mas o meu questionamento, o que eu estou batendo na tecla, é que eu acho que você não, Vitor, você não está fazendo um trabalho de entender o seu público. Sim. E aí eu vou me permitir falar o que eu vou te falar, porque eu era parecido contigo, de tirar a solução do rabo. Uhum. Assim, eu vou fazer aqui um negócio porque eu acho que é bom, que é assim que o mundo funciona. Cara, a coisa mais importante para você fazer é interagir com os usuários e extrair deles o que eles querem. Primeiro é entender claramente a dor que você está resolvendo, e depois que você tiver a dor, você chega neles e itera para ver se aquela hipótese é válida. Por exemplo, o negócio do jogo. Não faz sentido você fazer 30 jogos sem saber se o cara está disposto a jogar um. Uhum. É como se você estivesse colocando um monte de esforço na direção errada. E daí o cara, você chega lá e fala assim, mas eu quero fazer. E o cara fala, não é isso que eu quero. Daí você descobre que as crianças, na verdade, querem um tablet para desenhar. Para desenhar. E não é jogar. Mas você fez jogo, porque só quer um desenho. Você não pode tirar as hipóteses da sua cabeça. As hipóteses podem até sair da sua cabeça, mas elas precisam ser minimamente validadas com o usuário real. Então, esse é um ponto. Eu preciso errar muito. Eu estou com a necessidade de colocar nos lugares, por isso que eu falei gratuitamente, que eu preciso testar para ver, por exemplo, vamos falar dos 30 jogos. 30 jogos, 1.000 usuários entraram em 3 só. Eu excluo os outros e mantenho os 3. Aí, um exemplo, o CRM, as pessoas não estão ligando muito para os parabéns do aniversário. Não é que eu vá tirar, eu começo a dar atenção a outras coisas. Eu estou sem base de erros para poder dar certo. Mas vamos dizer que de 100 pessoas, uma use o jogo. Sim, pensa numa perspectiva intencional. Para que serve isso? Interação só. Então, mas interação as pessoas podem conversar, existem outras formas de interação. O cara poderia distribuir um papel para fazer as pessoas jogar jogo da velha. Exato, no papel. Então, assim, mas eles não fazem isso. Não, tudo bem, mas o ponto é, assim, tá faltando intencionalidade na minha visão. Uhum. Quando você fala assim, o restaurante não sabe quem é o cliente, você está indo numa dor super relevante. Que o restaurante, de fato, não sabe quem sentou ali, se é a primeira vez que a pessoa está ali ou a 10ª. Não sabe. Uhum. Não sabe se aquela pessoa é daquela cidade ou se está vindo de fora, não sabe nada. Foi bem atendida, né? Sabe nada. Então, esse é um problema. Como que você resolve esse problema? Trazendo a solução do CRM completo. E como que você vai fazer o cara fornecer os dados dele? Então, assim, aí você entra numa esteira, mas para resolver um problema intencional, que é eu preciso saber quem é meu cliente. O ponto que eu estou querendo dizer é assim, o jogo poderia ser uma boa hipótese, mas não, na minha leitura, numa perspectiva de que vou aumentar a interação das pessoas. Por quê? Porque esse não é o objetivo do restaurante. Olha como gerou uma distorção aqui. O que o restaurante quer? Eu quero saber o nome da pessoa. Se você me falasse assim, Juliano, através do jogo eu consigo convencer a pessoa a dizer o nome, a data de nascimento e não sei o quê, então o jogo é uma isca para coletar dados para eu resolver uma dor. Mas entendeu que a motivação do jogo que você deu não faz sentido nenhuma? Uhum. Aumentar a interação entre as pessoas. Pergunta pro dono do restaurante, me lista 100 problemas que você tem aqui. Eu duvido Ele não vai falar nada sobre isso. Duvido que um deles, em 1000 entrevistas que você vai falar, fala assim, cara, tem um problema de falta de interação no meu restaurante. Você tirou da sua cabeça isso, velho. Sim, você criou uma ilusão. Eu estou desmontando a sua ilusão. Uhum. Agora, existem problemas reais para serem resolvidos. E você tem a solução para alguns deles. Mas você entendeu que você tem que partir do problema para chegar na solução? Sim. Então, eu não estou condenando o jogo, mas o porquê do jogo. Uhum. Que se você falar, Juliano, com o jogo eu consigo tirar até o nome da mãe dele aqui. Show de bola. Puta sacado o jogo. No caso era inverter.
De vez ele fazer o login para jogar, ele joga e se quiser faz o cadastro. Então, aumentar o ponto de contato também dele, talvez. Isso depende do. Mas eu não sei se é a estratégia mais efetiva. 100 pessoas, quantas vão jogar, quantas vão deixar o nome? Eu acho que as pessoas deixariam o nome para jogar. Só que é um percentual tão baixo que não é a solução para o problema. Você vai conseguir coletar 1 em 100 ali, 2 em 100 vão deixar o nome. Então, aí eu estou conectando agora o jogo com o problema, que é eu quero ter os dados do cliente. Isso. E eu acho que é uma solução, mas é uma solução ruim. Porque você só vai conseguir coletar 2%. Você precisa pensar, como que eu pego o dado de metade dos usuários? Não, sim. Então, o foco principal, principalmente, não é o jogo. O jogo é só um a mais. Se o dono do restaurante quiser colocar, ele vai ter acesso a isso 100% gratuito, independente do plano. Ele vai ter acesso a isso, ele vai poder adicionar. O foco é ele ter as avaliações, coletar os feedbacks e os contatos dos clientes dele. Para poder dar cashback, para poder aumentar o retorno, mandar promoção, trazer uma geolocalização para ele entender como é que o público dele está agindo daquela forma. Por exemplo, sazonalidades do ano, para ele entender, por exemplo, o jogo da Copa. Muita gente não pede iFood durante o jogo, pede depois, faz os incentivos. Então ele fazia os incentivos na hora certa do negócio dele. Então o jogo é um dos pontos que ele vai ter a mais. Não, CRM para restaurante, cara, é um business que se você conseguir achar as melhores formas de coletar os dados e você criar réguas de relacionamento para na hora certa fazer o cara pedir um iFood daquele restaurante ou o cara ir no restaurante e tal, tem muita oportunidade. Mas o que eu questiono é o seu método. Você está tirando muita coisa da sua cabeça e você está testando pouca coisa e interagindo com pouco usuário. E qual que é o resultado disso? Você vai gastar muito esforço, muita energia, muito dinheiro até descobrir o que o usuário quer. E hoje em dia tem jeitos muito mais fáceis de você fazer isso. Você poderia ir num restaurante e apresentar hipóteses para o restaurante, falar assim, cara, eu queria testar isso daqui, posso? Daí você faz uma parceria e daí você testa. Se você colocar um QR Code oferecendo sobremesa, o cara cadastra? Daí ponto, é o ponto de partida para o que você comentou, que você quer, a sua hipótese é que, sei lá, fez tal coisa, ganhamos sobremesa. Se você colocar ali um incentivo, ele cadastra? Tá, tudo bem, você consegue organizar esse cadastro para esse cara e mostrar isso de alguma forma, num dashboard? Que você comentou. Então, mas vê que, toma cuidado que você não está conectando tanto a dor com a solução. Tem algumas soluções que estão soltas, elas estão desconectadas. Então, o primeiro cuidado que eu tomaria é toda solução ela precisa ter um problema. Senão começa a virar academia aqui. Não sei se você sabe como funciona a academia, eu vou fazer uma crítica aqui, que é a academia cria uma solução e depois procura o problema. A academia tem muito disso, assim, eu já conversei com pessoas, que o cara, por exemplo, ele cria uma super cola. Eu criei uma super cola aqui, para que eu uso isso? E daí alguém em algum lugar vai achar uma utilidade. Ela faz ao contrário, ela acha uma solução e não tem ideia para que aquilo vai servir. Entendeu? Agora, no mundo dos negócios, você parte do problema. Que é, eu quero resolver o problema de fidelidade. Aí você precisa pensar em soluções, iterar com donos de restaurante, fazer soluções simples para validar se funciona ou não funciona. E qualquer coisa que distraia você nesse momento, você deveria deixar de lado. O jogo te ajuda a fidelizar os clientes? O jogo te ajuda a coletar dados do cliente? Não, então deixa para depois. É dispersão de energia. Entendeu? O meu objetivo inicial era é porque eu não posso falar do outro assunto, né, senão leva amarelo. Vai. O inicial é trazer esse ponto entre pegar os 100 primeiros clientes, meus, né, no caso que é B2B, os 100 primeiros clientes, testar o máximo que eu conseguir, ouvir eles, porque eles vão dizer, um exemplo, eu não posso pensar da mesma forma numa cafeteria, num restaurante, numa saladeria, a mesma coisa nos 3 pontos. É meio que depois de um tempo conseguir me dividir entre cafeteria, açaiteria, sorveteria, açaiteria, né? Restaurante,
hamburgueria e pizzaria, porque depois eu consigo melhorar para cada serviço e diferenciar isso. Porque tem lugares, por exemplo, no seu poke, por exemplo, se eu não me engano, você chega lá e vai fazer na hora e já vai comer. Não tem a ociosidade. Subway não tem a ociosidade. Restaurante talvez tenha uma ociosidade. Vou te ensinar Entendeu? uma coisa sobre ociosidade agora, no restaurante. Você sabia que se você chegasse num restaurante chique, bem top, você chegasse lá e falasse assim, eu quero isso, isso e isso, e 1 minuto depois o cara te servisse, a sua percepção de serviço seria uma merda? Sim, porque não está sendo preparado por um chefe ou uma cozinha... Não, a pessoa vai num restaurante chique para curtir o ambiente. O que você chamou de ociosidade é a parte mais valiosa. A pessoa ela não vai num restaurante só para meter Comer. carboidrato para dentro. Em especial restaurantes mais top, a pessoa vai para curtir aquele ambiente. Aquele ambiente é diferente, as pessoas, ela quer tempo de qualidade com a esposa, Sim, com claro. os filhos e tal, tudo mais. Você está olhando como um estorvo o restaurante. Você está olhando como se assim, você foi no... O Let's Poke vai numa linha de casual, então parece mais com fast food do que com um restaurante, restaurante de entretenimento. Mas o que acontece? Boa parte do restaurante, o tempo de espera, ele é o motivo da existência do restaurante. A maior parte dos almoços que eu faço não é para comer. Sim, claro. É de reunião de negócio. Então, assim, se eu chegar lá, falar assim, pedir a comida, o cara já joga a comida lá e já, bora, fica parecendo uns restaurantes americanos que eles querem que gire a mesa, que vaza daqui. Mas não é isso. Então, toma cuidado, que o que você está chamando de ociosidade talvez seja o lado mais valioso de um restaurante. Que é o tempo que o cara está ali curtindo o ambiente. Com a pessoa que ele escolheu, seja para fazer negócio, seja para curtir aquela vibe. Então, de novo, eu não acho que existe um problema de ociosidade no restaurante. Isso aí, se você... Eu não sei de onde você tirou isso, eu iria atrás de estudos, iria atrás de informações que validassem essa tese. Eu não acho que é um problema isso. Sim. Agora, o que é um puta problema é fidelidade. Nenhum restaurante sabe com quem está lidando. Então, toma cuidado que você está flutuando entre não problemas e problemas. Ou criando o meu próprio problema. Alguém falou ali, né, que você está muitas vezes focando mais na solução do que no problema. É exatamente isso. Tem problema que você está falando que é problemaço. Se você resolver, pronto, você fez a vida. E tem não problemas que você acha que é um problema. E daí as coisas estão emboladas. Então tem 3 coisas emboladas. Problema, não problema e solução. Às vezes você está achando solução para um não problema, às vezes você está achando solução para o problema, às vezes você tem a solução e está procurando o problema, que é o jogo. Eu tenho a solução, mas para que serve esse jogo? Então, quanto mais você for na direção da dor para a solução, melhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Só uma última coisa sobre esse negócio da dor. Se você perguntar para um dono de restaurante quais são as dores dele, ele vai te enumerar. Se você chegar para um cara e falar assim, cara, me ajuda aqui, eu estou criando soluções para restaurante, quais são os seus maiores problemas, cara? Quais são as suas maiores dores? Ele vai te falar. Eu já perguntei, eles sempre falavam operacional, né? E é um ponto que ainda eu não queria tocar, é a parte operacional de estoque, funcionário e tal. Eles falam muito sobre isso. As pessoas que eu conversei, os restaurantes que eu conversei, eles falam muito sobre isso. E não no cliente voltar em si, porque eu acho que pensar no cliente voltar é um pensamento de um dono de restaurante que ele já está um pouco mais para frente. Mais sofisticado. Mais sofisticado. Então ele está pensando no CRM. Às vezes o dono de restaurante sabe nem o que é CRM, sorveteria sabe nem o que é isso direito. Mas você sabe que o dono do restaurante ele fala disso indiretamente. Ele vai falar que ele queria mais movimento. Ele não vai falar, eu não tenho os dados do meu cliente. Isso aí o cara teria que ser mais sofisticado. Mas o cara vai falar do tipo, eu queria mais demanda, eu queria mais cliente aqui, eu queria mais dinheiro. E às vezes ele pensa só, ele acredita que, o problema também, ele acredita que ter mais clientes diferente é a solução. Entendeu? De novo, eu não acho que ele falaria que está faltando dados de cliente, né? Mas ele falaria, eu quero mais receita. Eu acho que muitos restaurantes colocariam no top 10, preciso de mais receita. Sim. E daí você entende que fidelidade é uma solução para aumentar a rentabilização do restaurante? Sim, concordo. Então, a dor existe. E essa solução faz sentido. O não problema suga energia, que poderia ser colocado na identificação do problema real. E aí, sim, construir a solução. Isso aí.
Entendi. Ainda mais com delivery, se a pessoa está no restaurante, o objetivo é também... É isso aí, ó. Tem uma... O delivery mudou muito a relação das pessoas com o restaurante. Antes até tinha, vou no restaurante para comer. Mas hoje em dia, cara, você aperta um botão e chega na sua casa. Não tem mais a pessoa realmente hoje tende a olhar o restaurante como experiência. Sim. Tanto que você vê que os restaurantes investiram muito em ambientes melhores, música, enfim, para tornar aquele lugar mais agradável, porque ninguém vai se deslocar para o restaurante se não for pelo ambiente. Fala aí, o que você ia comentar? Não, foi esse ponto de trazer, de cadastrar o número, os donos de restaurantes conseguir trazer essa solução para eles de forma gratuita. Não sei se você concorda com essa estratégia que eu preciso errar muito. Eu estou querendo errar para poder acertar ainda mais. Eu preciso que eles falem, olha, vê só, eu preciso de dados, eu preciso ver se as pessoas estão avaliando, se as pessoas estão nem aí para avaliar, ou elas só avaliam com um brinde no final, um copo, um sorvete, ou o que for, um suco, enfim. Se elas só avaliam a partir desse ponto, ou elas avaliam realmente pensando... Ô Vitor, deixa eu sugerir um negócio. O que eu faria no seu lugar? Você precisa sentar com um restaurante e falar para ele o seguinte: velho, eu tô aqui para te servir. Eu vou fazer um sistema que vai atender múltiplos restaurantes, que vai resolver uma dor ligada a trazer mais receita. Eu tô aqui. Agora, eu não sei qual é a solução. O que eu queria fazer contigo? Uma parceria. Você vai me permitir, é claro que a gente vai conversar e tal, mas você vai me permitir testar múltiplas práticas de aquisição e retenção, fidelização de cliente aqui dentro contigo. Por quê? Você precisa ter um laboratório para testar as coisas. Se você fosse dono de um restaurante, você já teria esse laboratório. Daí, como você não tem, você vai procurar alguém que queira ser o seu laboratório. Porque aí você entra num campo de o dono do restaurante vai confrontar suas hipóteses. Você fala, vou botar isso. Você fala, não, você tá louco, velho, isso aí não funciona. Você entendeu que você vai ser o braço de tecnologia e ele conhece do business. Do operacional. Do operacional, do business, exato. E dessa soma é que vai vir as melhores hipóteses. Você vai falar algumas coisas, o cara vai falar, velho, você tá louco. E ele vai dar umas ideias, você vai falar, velho, você tá louco. E daí nessa vocês vão achar hipóteses mais fortes e vão testar. Mas enquanto você não tiver um laboratório, vai ficar tudo no campo da fantasia. E é interessante isso porque muitas vezes o negócio surge de alguém que já é do setor. Então o que acontece? Por exemplo, eu tenho um restaurante, eu crio uma solução para mim, ela fica boa e vendo para todo mundo. Eu tenho uma imobiliária, eu crio uma solução para mim, ela fica boa e vendo para todo mundo. A dor dela, do trabalho dela. Porque como eu tenho a dor, é só me esforçar para achar uma solução e depois colocar no mercado. Agora o seu caso tá um passo antes, que é você não está ali conectado, não está intimamente conectado com um restaurante. Pode ser um restaurante, cafeteria, seja o que for, para que ele vire o seu laboratório. E lá na unidade tem? Em qual? Na Let's? Tem um CRM, tem um captador de dados? Sim, CRM é um problema da indústria de restaurante como um todo. Tem algumas coisas que ajudam, mas não resolve. Então, se você quiser, eu posso conectar com ele, aí você convence ele a fazer do restaurante um laboratório. Eu, por exemplo, já fiz do Let's Poke um laboratório meu. Tinha uma época que eu estava criando dashboard para restaurante, ligado a dados de venda, assim, o que eu queria? Dados em tempo real. Pouco restaurante tem dados em tempo real. Pouquíssimo. Mas eu tô falando, hoje aumentou bastante, mas eu estou falando de quase 10 anos atrás. Não chega tanto, 6, 7 anos atrás. E daí eu queria fazer um teste de um dashboard real time para restaurante. Daí eu usei o Let's Poke como cobaia, eles curtiram, só que daí eu estava tentando validar uma hipótese, daí eu cheguei num protótipo, apresentei para um monte de restaurante e percebi que eu ia perder meu tempo. Então olha a importância. Desculpa, por causa do pensamento deles, porque eles não queriam dar atenção a isso no momento? Não, o ponto o Let's Poke gostou tanto que quando essa solução morreu, eles ficaram putos. Entendi. Eles queriam que a solução continuasse. Eu falei assim, cara, não vai continuar, assim, não fez sentido. O que a gente percebeu? Vou falar nesse caso. A gente percebeu que os donos de restaurante até querem dados, mas
eles têm no geral, os restaurantes eles têm uma fragilidade financeira muito grande, a ponto de que eles não conseguem absorver um custo fixo, ainda que baixo. Foi isso que a gente percebeu. Que a solução que a gente estava colocando, pelo preço que a gente estava colocando, não ia chegar em lugar nenhum. E como que dá para balizar isso? Dá uma olhada quanto que os restaurantes pagam no software de PDV, que é o software mais importante, que é a vida do cara gira ali dentro dessa aí. Vê quanto que ele paga. A miséria. Eu pesquisei alguns, não sei... A maior parte é baixo. 240, é uma 100 miséria. e pouco. E o fato de ser baixo mostra que assim, isso cria um teto mental na cabeça dele do que ele topa pagar num sistema. Tipo assim, cara, o sistema mais importante da empresa, que é o PDV, que é onde está o cardápio, que é onde passam as transações, que muitas vezes está ligado à própria transação ali. Se o sistema mais importante custa R$200, como que eu vou pagar R$500 num dashboard? Daí está deslocado na cabeça dele. Como que eu vou pagar X numa ferramenta de fidelidade? Então, é um mercado que tem um problema muito sério de compra de tecnologia. Não é um mercado fácil de vender tecnologia. Em outras palavras, não é à toa que eles não têm tecnologia. Até hoje. Não é, assim, estuda um pouco o mercado, mas será que eles não têm tecnologia porque ninguém fez e ofereceu, ou eles não têm tecnologia porque eles não investem em tecnologia? Porque para existir a tecnologia, precisa ter quem faça e precisa ter quem paga. O problema é a falta da tecnologia ou do dinheiro? Dá uma estudada nesse mercado que talvez você vai descobrir que o buraco é mais embaixo. Beleza? Vitor, bom demais o papo. Acabou sobrevivendo sem o amarelo. Passou perto. Mas uma vez que você falasse do guide ou do B2C levar. Eu não ia falar não, porque... Então, ainda está em tempo de falar. Tamo junto, viu? Valeu. 1, 2, 3, top. Valeu, Vitor. Sucesso, irmão. Obrigado, viu? Valeu por ter vindo.